Convido os irmãos à leitura da palavra. O Evangelho de João, capítulo 6, versículos 1 a 15. Em seguida, dos versos 16 a 21, nós temos aquele fato quando Jesus anda por sobre as águas. A partir do 22 até o fim do capítulo, nós temos o desdobramento deste milagre, com o discurso e o diálogo de Jesus com os judeus. Mas vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe. Te agradecemos, Senhor, com a Tua palavra, pelas Tuas obras santas, e pedimos, o Senhor que é autor da Tua palavra, dá-nos graça para expormos a Tua palavra e que a Tua bênção e a direção do Espírito Santo prepare os nossos corações para receber, viver, praticar esta Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, é difícil convivermos com a presença da fome no mundo. Ainda nessa última semana, mais propriamente agora no dia 20, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, publicou um relatório falando a respeito do crescimento da fome no mundo. Depois de uma década que houve uma retração da fome no mundo, neste último ano tem se verificado crescimento da fome no mundo. Crescimento este atribuído especialmente a dois fatores. Primeiro, fatores climáticos, mas também alguns conflitos sociais que ocorrem no mundo e que têm influenciado na questão da fome. Mas, irmãos, se é difícil nós pensarmos em um mundo privilegiado por um solo fértil, por grandes recursos naturais, um mundo industrializado. Se é difícil nós entendermos este mundo conviver com fome, meus irmãos, mais difícil é nós entendermos este mundo convivendo com a fome de caráter espiritual. Se a fome física gera desnutrição e até mesmo morte, a fome espiritual gera aflição, a fome espiritual gera falta de esperança, a fome espiritual gera morte eterna. O Senhor Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes para saciar a fome de 5.000 homens, sem contar crianças, mulheres. O Senhor Jesus, naquele momento, saciou a fome daquela multidão. Mas, irmãos, se nós nos estacionarmos aqui, apenas na questão da fome física, nós vamos esvaziar o sentido deste milagre de Jesus. Porque quando nós vemos a sequência após este milagre, todo o discurso de Jesus, todo o ensino de Jesus aos judeus, quando Jesus se apresenta como pão da vida, nós vamos entender que o objetivo de Jesus com este milagre era se apresentar e apresentar o Evangelho como a provisão, a verdadeira provisão para este mundo que se acha em fome espiritual. No capítulo 5 deste mesmo Evangelho, o Senhor Jesus curou um paralítico e foi rejeitado na Judeia. No capítulo 6, ele multiplica os pães e foi rejeitado na Galileia. Rejeitado na Judeia, rejeitado na Galileia.
O apóstolo João tem por objetivo, tanto no capítulo 5 como no capítulo 6, proclamar que, a despeito da dureza do coração dos homens, Jesus é Deus, as suas obras são divinas, e a solução para o mundo está no Evangelho de Jesus. Nessa noite, irmãos, nós queremos chamar os irmãos para, na exposição deste texto bíblico aqui, pregarmos a respeito do Evangelho como a verdadeira provisão para o mundo. O Evangelho de Jesus é a verdadeira provisão para o mundo. É o grande ensino que nós temos neste capítulo. O Evangelho é a provisão para o mundo. É uma provisão absolutamente necessária. Absolutamente necessária. Este milagre da multiplicação evidencia esta necessidade absoluta. Os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas também narraram esta multiplicação. E Mateus e Marcos afirmaram que o Senhor Jesus foi para um lugar deserto. O apóstolo João disse que ele atravessou o mar de Tiberíades e foi em direção a um monte. Portanto, um lugar afastado. O evangelista Lucas afirma que ao aproximar aquela grande multidão, como João também diz aqui, uma grande multidão se aproximou. O Senhor Jesus tinha se afastado com os discípulos para aquele local com o objetivo de descansar. Ele vinha de muitas atividades e, além disso, havia recebido uma notícia chocante. Tratava-se da morte de João Batista. Procurou um lugar tranquilo para descansar, mas a multidão chegou e Jesus passou a ensinar aquela multidão. E o evangelista Lucas afirma que o dia já estava se declinando, chegou a tarde, era hora de despedir a multidão. Em um lugar deserto, a noite se aproximando, uma grande multidão, uma multidão com fome. Como se tratava de um lugar deserto, não havia ali padarias, supermercados, comércios. Mas, além disso, aquele povo também não possuía ali os recursos. Não havia ali no colégio apostólico os recursos necessários para adquirir alimento para todo aquele povo. Então, irmãos, fome, a noite se aproximando, lugar deserto, não havia recursos para adquirir nada e não havia oferta de comida. Aquela multidão dependia totalmente de Jesus. E foi neste contexto que Jesus, tomando 5 pães e 2 peixes, absolutamente insuficientes para todas as pessoas, o Senhor Jesus multiplicou, alimentou toda a multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ainda sobrou 12 cestos que Jesus mandou recolher. Meus irmãos, havia uma necessidade absoluta de uma ação de Jesus, porque aquelas pessoas não tinham condições. Como nós adiantamos, precisamos entender a didática deste milagre. Mais do que saciar a fome física, o Senhor Jesus aponta para a fome espiritual, para a necessidade espiritual daquelas pessoas e de todo ser humano. Meus queridos, se aquele povo estava no deserto, sem recursos e com fome, a humanidade separada de Deus está também em um deserto e com fome.
e não possui recursos, e este mundo não pode preencher a necessidade e o vazio que só Deus pode preencher na alma humana. A vida sem Deus, separada de Deus, não é vida, é uma existência. É uma existência que resulta em aflição, em falta de esperança e em perdição eterna. Neste mundo, algumas pessoas percebem a fome que existe, a necessidade que possuem, a necessidade de suprir esta fome. O filho pródigo percebeu isso quando, diante das alfarrobas que eram oferecidas aos porcos, lembrou da casa paterna, da abundância da casa paterna, e voltou para casa e foi abraçado e festejado pelo pai, que lhe ofereceu uma mesa farta. Isso aponta para o Senhor, que nos recebe e nos oferece uma mesa farta. Mas nem todas as pessoas têm a percepção desta necessidade. Aquelas próprias pessoas que se alimentaram dos pães e dos peixes não compreenderam a necessidade espiritual. Tanto é que depois que se alimentaram, estavam fartos, perceberam a grandeza do milagre. Qual foi a reação daquelas pessoas? Quiseram arrebatar Jesus e fazê-lo rei. Eles não pensaram em termos espirituais. Eles pensaram: se Ele nos deu pão, Ele nos dará muitas outras coisas. Queriam ver Jesus em um exercício político sobre a nação. Aquela multidão cometeu o mesmo erro que a nação cometera séculos atrás, quando ainda Samuel era juiz, e eles pediram um rei à semelhança das outras nações. Queriam um rei, ignorando que os problemas deles não seriam transferidos, não seriam resolvidos mudando as estruturas da nação, eram problemas internos do relacionamento com Deus, e que somente na presença de Deus eles poderiam ter as mudanças que eles precisavam. Novamente, o povo quer fazer Jesus rei, mas não percebe que havia uma fome de caráter espiritual que precisava ser suprida. E o desfecho deste milagre, lá no fim do capítulo 6, vai nos mostrar estas duas reações. Aquelas pessoas que ficaram escandalizadas quando o Senhor Jesus se apresentou como o pão que deu a vida para salvar os pecadores, as pessoas se escandalizaram e fugiram e abandonaram a Jesus. Mas Pedro, percebendo que existe uma necessidade espiritual no ser humano, quando Jesus diz: e vós outros não quereis também retirar-vos? Pedro diz: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Meus queridos, nós não podemos ser semelhantes àquela multidão que busca no campo material o suprir de uma fome espiritual que só Jesus pode preencher. Nós não podemos ser semelhantes à igreja de Laodiceia, que dizia: somos ricos, abastados, não precisamos de coisa alguma. Mas Jesus diz: és pobre, cego e nu.
Meus amados, existem necessidades espirituais em todos nós, no ser humano. O Evangelho é a verdadeira provisão para este mundo. Provisão absolutamente necessária. E nós só podemos nos alimentar do Evangelho de Jesus verdadeiramente quando nós percebemos que se trata de uma necessidade na vida de cada um de nós. Precisamos dizer: eu necessito do Evangelho, eu necessito do pão que desceu do céu, eu busco e me alimento deste pão que desceu do céu. Mas, irmãos, além de absolutamente necessária, essa é também uma provisão absolutamente suficiente. Suficiente. No dia seguinte, depois da multiplicação, a multidão voltou ao mesmo lugar. Não encontraram Jesus. Jesus já havia saído dali, caminhado em direção a Cafarnaum. A multidão foi atrás de Jesus e dos discípulos. Por quê? Porque estavam buscando o pão do céu, o Salvador, o Filho de Deus. Não, por causa do pão que tinham comido no dia anterior. O Senhor Jesus lhes diz: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna. Com estas palavras, o Senhor Jesus disse: estas pessoas estão buscando comida. Comida é uma necessidade na vida de todos nós. É bênção de Deus. Mas há muita gente que come por outros motivos. Come porque está ansioso, come porque está nervoso, não é? Come porque teve problema no trabalho. E aquele povo comia, como se a comida fosse resolver os seus problemas, fosse suficiente. Mas o Senhor Jesus diz: vocês precisam de um alimento diferente. Aquele alimento era eficiente para a preservação deles, mas a suficiência para a nossa vida vem de Jesus. A nossa suficiência está no Senhor. O Senhor Jesus, em seguida, declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aquelas pessoas comeram pão em um dia e no outro dia queriam comer de novo. É o mesmo que acontece conosco. Qualquer recurso deste mundo não vai nos suprir. Nós sempre precisamos buscar de novo. Mas o Senhor Jesus diz: quem comer do pão que eu lhe der, nunca mais terá fome, nunca mais terá sede, porque há uma suficiência em Jesus. A mesma coisa Jesus disse para a mulher samaritana, aquela mulher que buscava água no poço. O Senhor Jesus disse: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A mulher diz: dá-me desta água. Meus amados, a suficiência está em Jesus. Ele é a verdadeira provisão, porque nele há uma suficiência absoluta para nós. Esta suficiência nós vemos no ministério sacerdotal de Jesus. O Senhor Jesus foi o sacerdote. O sacerdote que não repetiu sacrifícios como os sacerdotes judeus repetiam. Ele ofereceu um único sacrifício porque há suficiência nele. Ele não ofereceu o sacrifício pelos seus pecados porque ele não possuía pecados. Ele ofereceu o sacrifício por nós.
Ele foi também o cordeiro do sacrifício, mas diferente dos animais, ele ressuscitou dentre os mortos e está vivo, porque o Pai aceitou o sacrifício de Jesus como suficiente para a nossa salvação. Nós temos uma referência de suficiência para nós. Jesus é a provisão para a sua vida, provisão plenamente suficiente para nós. Mas por qual causa você tem trabalhado? Tem trabalhado pela comida? Tem trabalhado para cobrir as suas tristezas, suas mágoas? Tem trabalhado para saciar a sua ganância? Meus queridos, o Senhor Jesus nos diz para nós trabalharmos por esta suficiência, por aquele pão que nós alimentamos para não termos mais fome, e Jesus é este pão. Nós olhamos no meio artístico, pessoas famosas que estão buscando suprir a sua fome, a sua sede de diversas maneiras. A exemplo da mulher samaritana, com vários relacionamentos amorosos, quem sabe assim construirão uma vida significativa. Quem sabe um melhor emprego. Quem sabe aventuras diversas. Alguns trabalham pela idolatria, se apegando a ídolos diversos para dar sentido à vida. O Senhor Jesus vem nos mostrar que há uma suficiência única para a nossa alma, e essa suficiência é o pão da vida. Quem dele se alimenta não tem mais fome. Existe uma provisão verdadeira para nós. Nós necessitamos dessa provisão. Essa provisão é totalmente suficiente. E culminando e concluindo, essa provisão é absolutamente divina. O povo judeu se mostrava refém dos sinais. Queriam que Jesus mostrasse sinal, sinal, sinal. Eles se referem a Moisés, que lhes deu o maná. O Senhor Jesus mostra que o verdadeiro pão não foi aquele ofertado por Moisés. O verdadeiro pão é aquele que veio do céu. Jesus desceu do céu. Por isso existe suficiência provedora em Jesus, porque ele veio do céu. Moisés foi o líder dos judeus, mas não foi o doador do pão. O maná foi apenas um tipo que apontava para o verdadeiro pão que desceu do céu, que é Jesus. O maná provia o povo de um sustento físico, mas o pão que desceu do céu dá vida às pessoas que estão com fome e mortas. O maná ofertado no deserto era apenas um alimento. Jesus é uma pessoa que deu a vida por nós. Lá na criação, Deus repartiu vida, repartindo a sua graça, criando-nos a sua imagem e semelhança. Nós carregamos atributos de Deus em nós, mas também Jesus desceu do céu. É a provisão que desceu do céu para repartir graça e bênção na nossa vida. As pessoas geralmente não querem descer. As pessoas querem subir. Profissionalmente, economicamente, socialmente, as pessoas sempre querem subir.
Jesus desceu. Jesus desceu ao mundo pecador. Jesus desceu à humilhação da cruz. Jesus desceu à sepultura. Mas Jesus desceu para subir em glória. Está à destra do Pai e é poderoso para dispensar sobre as nossas vidas a sua graça que nos alimenta, que nos supre. Meus irmãos, este mundo oferece muitos recursos para nos envenenar, mas Jesus é a provisão absolutamente divina que traz à nossa vida as bênçãos dos céus. O verdadeiro pão que nos nutre, que nos alimenta. Se o seu alimento tem sido as vaidades dessa vida, se o seu alimento tem sido a tristeza, se o seu alimento tem sido a decepção, se o seu alimento tem sido as ilusões existentes neste mundo, existe uma provisão verdadeira. Nós necessitamos desta provisão. Essa provisão é suficiente. Essa provisão veio do céu. Essa provisão é Jesus. A realização deste milagre da multiplicação dos pães e dos peixes não foi só para saciar a fome física, foi para revelar Jesus, o Evangelho, como a provisão que nós precisamos e que verdadeiramente supre-nos totalmente. Existe uma fonte de conforto, existe uma fonte de esperança, de segurança, existe uma fonte de salvação, e essa fonte é uma só, é Jesus. Coral, vida e louvor. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. Foram as palavras conclusivas do Senhor Jesus, diante do milagre que Ele realizou e da reação do povo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna.
É claro que nós não vamos entender de forma literal o que Jesus está falando, mas Ele está dizendo que Ele é a provisão para o mundo, mas que é preciso nós nos comprometermos com esta provisão. E de olharmos tudo o que o mundo nos oferece e dizer, não é provisão para me alimentar. Eu me comprometo com o pão da vida que é Jesus. Algumas pessoas se retiraram escandalizadas, outras, como Pedro, disseram, tu tens palavras da vida eterna. Temos crido que tu és o Santo de Deus. Qual é a sua resposta diante de Jesus, a provisão verdadeira para o mundo? Qual é a sua resposta? Comer a carne e beber o sangue, se comprometer, dizendo, não, eu me relaciono no mundo com pessoas, com profissão, com situações diversas, mas o meu alimento é Jesus. Oremos. Pai, reconhecemos que o mundo não pode nos alimentar. Reconhecemos que há uma fome e que só o Senhor Jesus pode supri-la. Reconhecemos que o Senhor Jesus é o pão que desceu do céu e deu a vida pelo mundo. Reconhecemos que nós necessitamos de Ti, Senhor, e pedimos que o Senhor abençoe a Tua igreja reunida de forma que cada irmão, que cada visitante nesta noite, no receber da Tua palavra, possa ter a decisão de comer a carne e beber o sangue de Jesus, de se comprometer com Teu Filho, de se alimentar verdadeiramente de Jesus, porque o mundo não pode nos fornecer nenhuma provisão. Que a Tua graça seja sobre o Teu povo, iluminando, tirando dos olhos todo o véu, tirando toda a cegueira, tirando toda a dureza do coração e tornando todo o Teu povo um povo movido pelo Espírito Santo, cheio de fé, cujas vidas estão diante do Senhor, transformadas pela graça e poder do Senhor. Pois oramos e suplicamos o Teu favor, proteção e direção sobre as nossas vidas, as nossas famílias, durante esta semana, em o nome de Teu Filho Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão e consolações do Espírito Santo estejam convosco hoje e sempre. Amém. Amém.